receber os dízimos e ofertas, e eu quero pedir que você vire as páginas da sua Bíblia para o Evangelho de Lucas, capítulo 19, onde nós temos a história desse personagem bíblico. Hoje de manhã, falando das insondáveis riquezas de Cristo, sob um título que a gente escolheu para o sermão da manhã. O título é A Verdadeira Riqueza. A gente expôs o capítulo 3 de Efésios, dos versos de 1 ao 12, onde nós falamos desta riqueza insondável. Ou seja, não há como você ponderar humanamente e penetrar profundamente nas raízes desses valores que nos foram doados gratuitamente em Cristo Jesus. Quando a gente fala em riqueza, geralmente a nossa atenção se volta para as riquezas materiais, aquelas que nós podemos valorar, em real, em dólar, seja em que moeda corrente for. Então, é assim que a gente interpreta a riqueza. Mas quando você vai para a Bíblia Sagrada, há um tipo de riqueza que é impenetravelmente conhecível. Não dá para você conhecer. As riquezas materiais, você pode conhecer os mercados de capitais, bolsa de valores, aplicações. Quer dizer, existe uma lógica, e até uma lógica matemática, uma lógica financeira no entorno de todo esse mercado. E você então pode compreender, pode sondar, pode envolver sua mente, sua inteligência para alcançar e compreender esses temas do mercado financeiro e, portanto, esses temas relacionados à riqueza material. Você pode estudar mercado imobiliário, você pode estudar acerca de, enfim, uma série de coisas que produzem riqueza material, mas quando se trata das riquezas que estão em Cristo Jesus, estas riquezas são insondáveis. Ou seja, você pode fazer uma pálida ideia do que significa, você pode fazer uma pálida ideia do que significa ser um salvo em Cristo Jesus. A gente fala, mas afinal, o que é isso, pastor? O que significa isso? Quando você quer pensar, quer sondar, quer entrar e fazer uso das suas faculdades mentais para entender essa riqueza espiritual que há em Cristo Jesus, é impossível, são insondáveis. Mas nós temos alguns elementos importantes nos evangelhos que nos ajudam a, pelo menos, perceber no âmbito da sensação. Imagine você ganhar uma herança de um parente seu, distante, que você não sabia que havia, e de repente aparece aí batendo na sua porta, alguém lhe procurando, com um cheque de milhões de reais, de um parente seu, criador de gado lá em Roraima, e que de repente morreu e deixou para você uma herança milionária. Que sensação você teria? Puxa, agora eu posso comprar tudo que eu quiser, eu posso pagar todas as minhas contas, uma sensação de leveza. Mas qual é a sensação de um homem que é contemplado com as riquezas de Cristo? Que são a salvação, a santificação, a vida eterna e demais bênçãos que nós nem mesmo podemos imaginar, porque são bênçãos desconhecidas da gente. A Bíblia fala numa tal pedrinha branca, que todo aquele que chegar no céu receberá um novo nome, e esse novo nome escrito numa pedrinha branca. O que significa isso, pastor? Não sei.
E eu não preciso saber o significado disso para entender que isso é uma grande riqueza. Mas o que significa? Eu, na verdade, não tenho a menor ideia, porque a Bíblia mesmo diz que estas riquezas são insondáveis, impossíveis de serem calculadas, é uma realidade impenetrável pela mente humana. O apóstolo Paulo disse que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então esta riqueza é incalculável, é insondável, é impossível de ser mensurada e explorada mentalmente por cada um de nós, seres humanos inteligentes. Capítulo 19, nós vamos ver a conversão de um homem que percebeu que a riqueza de Cristo tinha mais valor do que as suas muitas riquezas. Capítulo 19, Jesus está em Jericó, aquela cidade cujas muralhas ruíram, e que foi profetizado que o homem que tentasse construir a cidade perderia o seu filho mais novo na hora que o fundamento da cidade fosse lançado, e o seu filho mais velho na hora em que as portas da cidade fossem assentadas. Essa foi a profecia depois da queda da cidade de Jericó. E Jesus está andando por essa cidade que fora destruída, porém reconstruída a esse custo, ao custo do construtor perder 2 filhos, um no fundamento da cidade e o outro quando as portas foram assentadas. E nessa visita à cidade de Jericó, Jesus cura um cego. Todos nós conhecemos essa história bonita do Evangelho, que é o cego Bartimeu, que clama a ele: Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então todo o processo começa aqui, um pouquinho antes do capítulo 19, no capítulo 18, versículo 35. Aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas, e ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Mas por que o pastor está lendo o capítulo 18, verso 35? Por 2 razões. Primeiro, porque esse episódio está na cena que a gente vai estudar, e a série de mensagens tem o título Cenas do Evangelho. Ele está na cena. E a segunda razão é para que você perceba os 2 lados da moeda. Um era pobre e o outro era rico. Um era pobre, tão pobre que precisava pedir esmolas para sobreviver, e o outro era rico, tão rico que era odiado por causa da sua riqueza, por ser ele um fiscal da fazenda lá do Império Romano, não é? E esses fiscais da fazenda do Império Romano eram odiados pelas pessoas, porque era o judeu prestando um serviço à nação inimiga. É sobre Zaqueu que eu quero falar, mas vou ler a história do cego de Jericó, para que você entenda que os 2 episódios estão na mesma cena. Jesus está chegando na cidade de Jericó, e esse cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola, e ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo, porque pelo caminho não passava tanta gente como ele estava habituado. Então não passava essa multidão toda. Ele começou a ouvir os passos, as pessoas caminhando, uns saltando, uns correndo. O que é isso? Anunciaram que Jesus o Nazareno passava por ali. Então ele clamou, porque havia ouvido falar que Jesus curava pessoas, que Jesus libertava pessoas de espíritos malignos, que Jesus estava ali fazendo o seu trabalho de propagação do Evangelho. E ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi,
tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. E ele, porém, cada vez gritava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa expressão, filho de Davi, é uma expressão muito interessante. Ele estava demonstrando fé de que aquele que viria da família de Davi, assentaria no trono de Davi para sempre, estava ali com ele. Era uma demonstração de grande fé desse cego. Muitas pessoas que viam não declararam com tanta clareza acerca da pessoa de Jesus quanto esse cego. Parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguiu, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. O cego, pobre, mendigo, esmolante, se converte na cidade de Jericó. E cada conversão na Bíblia é digna de ser notada, é digna de que a gente pregue. A Bíblia não dá em nenhum caso explicações às conversões, não, ela dá no máximo informações sobre o convertido. Esse aqui era pobre, vivia de esmolas, de favores e da caridade dos outros, e tinha um problema físico, era cego, e ele pede para que Jesus o cure. Então Jesus o cura, o poder de Deus é demonstrado ali para ele, o Redentor é revelado ali para ele, através daquele glorioso milagre. Ele declara a fé que Jesus é o filho de Davi, ou seja, o herdeiro do trono. As declarações dele são declarações robustas de fé messiânica, e Jesus então o cura, Jesus então o salva naquele dia. E aquilo foi o início na sua chegada à cidade de Jericó. Entrando cidade adentro, agora você imagine, ele está numa avenida central, o cego notou que havia uma multidão, havia o tropel da multidão, a multidão ali, caminhando ali, agindo ali, e ele então se converte no meio do caminho. E ao longo da avenida, margeando a avenida, havia um homem que brevemente se converteria. Ele estava a um passo de sua conversão, movido de curiosidade, sobe num pequeno arbusto, diz que é um sicômoro é uma figueira de figos pequeninos, muito doce, uma iguaria lá nas terras bíblicas de Israel. E ele sobe numa árvore dessa, num arbusto desse, somente para ver Jesus passar. E os detalhes dessa conversão nós vamos estudar. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Todas as vezes que você ler conversões no Evangelho, observe as informações sobre o personagem, porque em todos os casos existe uma informação relevante sobre o personagem, e é essa informação relevante sobre o personagem que nós temos que tomar para nós enquanto estivermos a ler a história. A informação que o Evangelho de Lucas nos dá aqui é que ele era rico. Mas qual era o meio de vida dele? Ele era um publicano, um fiscal de renda. Como um fiscal de renda pode ficar rico? Alguém fica rico só com o salário? Não. Então o que fazia Zaqueu? Zaqueu fazia o que muitos fiscais fazem. Eles cobravam um ágio do imposto. Então o imposto custava 2, ele cobrava 2,50. Tinha um ágio.
tinha alguma coisa, e é sempre bom conhecer fiscais de renda. Quem vive aí fora no mundo sabe muito bem disso. Eles podem facilitar, como podem dificultar a vida de muitas pessoas no mundo natural e nesse mundo que é orquestrado pela corrupção. E Zaqueu era um corrupto desse. Zaqueu era mais ou menos assim, um Zé Dirceu da vida. Ele não era o Lula, mas ele fazia parte da quadrilha, sabe? Então, e ele era um cara importante lá em Jericó. Então, ele era um Zé Dirceu da vida, ou ele era um daqueles tesoureiros que foram presos pela Operação Lava Jato, um tesoureiro do partido, alguma coisa assim. Um homem muito rico, um homem que tinha muito dinheiro. Mas esses homens se convertem. O que isso nos mostra? Nos mostra que desde um cego, uma figura aparentemente inexpressiva na sociedade judaica, um cego, um mendigo, uma pessoa que vive de favores, de caridade, que está à beira do caminho pedindo, pelo amor de Deus, uma esmola para sobreviver, do cego pobre ao rico corrupto, Deus salva todas as pessoas. Se há algum político corrupto me ouvindo, há esperança para você, meu filho. Se há alguém me ouvindo, é pobre, vive com um salário mínimo mensal, e hoje recebeu o link dessa transmissão, e você está me ouvindo, Jesus também salva pessoas como você. Aliás, Jesus salva pessoas sob qualquer circunstância que esteja, milionários, pobres, corruptos, honestos. Jesus salva todos, porque todos são pecadores. Quando você começa a construir na sua mente a imagem, o perfil deste personagem, você vai ver o que acontece com ele. Ele era um homem aparentemente sem necessidade nenhuma. Ele é um rico, pode comprar o que quisesse. É assim que a gente tem a ideia de um homem rico. É uma pessoa sem necessidade. Nós nos enganamos, porque imaginamos que a vida só pode ser definida no plano físico. Mas não. Há necessidades outras. Há necessidades que afetam a consciência humana. Há necessidades que afetam o campo da afeição humana. Há necessidades que afetam o campo emocional humano. Então, as necessidades de um podem não ser as necessidades do outro. Aparentemente, ele não tinha nenhuma necessidade material. Mas, será que a vida humana pode ser definida só dentro do campo material? Não. Vamos ver qual era a necessidade desse homem. Porque o texto vai nos informar que esse homem tinha uma necessidade. Vejamos se os irmãos conseguirão ver, ou conseguirão encontrar essa necessidade na narrativa. Diz o texto: então, correndo adiante, subiu a um sicômoro. O nome da árvore dos pequenos figos, a respeito da qual eu falei há pouco, essa arvorezinha, esses sicômoros, eram figos pequeninos, muito doces, lá da região da terra da Palestina. Ele subiu, não é uma árvore frondosa, é um arbusto. Ele subiu só para ganhar altura, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Aparentemente, até aqui, na leitura do texto, o que Zaqueu tem? Ele, na verdade, é um homem curioso. Ele queria ver quem era Jesus. Quem é esse que o povo fala, que cura pessoas, que realiza milagres, que faz esse monte de coisa, que todo mundo fala, que todo mundo aqui na cidade anda a dizer, e que aqui atrás, logo antes de passar por aqui, curou um cego, de nome Bartimeu. O que aconteceu?
Quem é esse Jesus? Que altura ele tem? Como é que ele é? Fala bem, não fala bem? Como é que ele é? Ele queria ver Jesus, era apenas um homem curioso. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, me convém ficar esta noite em tua casa. Vejamos a reação dele e compreendamos qual era a necessidade desse homem rico. E por que ele atende a Jesus, e por que tudo vai acontecer na vida dele, no caminho daquela árvore até a sua residência. Acontece o milagre da conversão. Jesus não o acusa de seus pecados, Jesus não prega para ele nenhum sermão, mas acontece uma comoção interior a partir do momento em que Jesus diz que vai ficar na casa dele. Aí nós precisamos das informações que o texto nos dá acerca de Zaqueu. E quais são as informações? Diz que ele era um homem muito rico, era um maioral dos publicanos. Está explicado a necessidade dele. E a necessidade dele está explicada exatamente quando diz que ele era o maioral dos publicanos, era a classe mais odiada em Israel. Então todos os dias ele ouvia palavras odiosas contra si: vai se converter, seu publicano corrupto. Não é assim que você trata o ex-presidente Lula, o Lularápio, o Luladrão, não é? E ainda fala mal da igreja, né? Vai se converter, seu ladrão, precisa de Jesus, vai se converter. Olha, eu estou fazendo essa comparação aproximada com um personagem tão claro que nós convivemos com ele na nossa sociedade nesses dias, porque realmente era assim. Ele vivia esquecido, só que ele era um ladrão que tinha uma certa vergonha na cara, porque ao ser chamado de ladrão aquilo feria, machucava, o deixava com a consciência pesada, e o que o texto nos mostra é que esse homem tinha uma enorme necessidade de afeição. Ele tinha uma enorme necessidade de ser aceito. Você já viu que isso é uma necessidade humana, a necessidade de ser aceito? As pessoas não gostam de mim porque eu sou pobre. As pessoas me olham com uma certa indiferença, porque eu sou muito pobre, eu tenho vergonha de ser muito pobre. E aqui nós estamos diante de um homem muito rico, que clamava por afeição. Geralmente homens ricos são solitários, e as pessoas solitárias demonstram uma afeição enorme, uma necessidade de ser amado, de ser querido. E o que Jesus diz para ele? Diz: esta noite eu vou dormir na sua casa, essa casa que você construiu com roubo, com dinheiro de corrupção, com dinheiro que não é seu, com um dinheiro que foi surrupiado do povo de Deus, do povo da aliança. Eu vou dormir na sua casa. E diz a Bíblia que ele desceu depressa. Vamos ver o que acontece depois que ele é aceito. Jesus não fez nada, só foi humano com ele. Jesus só demonstrou carinho de um ser humano a um outro ser humano. E disse que ia usar a casa dele como ponto de hospedagem. E ali foi. Versículo 6 diz que ele desceu depressa, a toda pressa, e o recebeu com alegria. Ele desceu a toda pressa. Eu fico imaginando aquele homem em cima da árvore, descendo a toda pressa,
diante daquela sociedade que o ridicularizava, diante daquele povo que o ofendia, que o maltratava, que não o recebia de modo algum. Todas as vezes que ele chegava à porta de alguém, as pessoas pensavam, lá aí vem o ladrão tirar um pouco mais do meu trabalho. Não é assim, a gente não se chama de ladrão, mas agora estamos prestes a acertar as contas com o leão, né? O imposto de renda. E aí a minha esposa disse para mim, sabe quanto a gente vai pagar de imposto de renda? E me disse lá o valor, né? Eu disse, ladrão, ladrão, o leão é meio ladrão, come. Ninguém gosta de coletores de impostos, ninguém gosta de pagar imposto. Você gosta de pagar imposto? Você gostou de saber que na gasolina tem 62 a 63% de ICMS? Gostou de saber disso? Você gostou de saber que o governo federal também tem 18% de imposto sobre a gasolina? Ninguém gosta de pagar imposto. Outro dia, uma dessas concessionárias, montadoras de automóvel, colocou um carro à venda sem nenhum imposto, e custava menos da metade do preço do carro que é comercializado na loja. Metade das coisas que nós consumimos é imposto. Algumas outras coisas, mais do que a metade do que pagamos é imposto. Então nunca, ninguém amou pagar imposto. E a figura que coletava os impostos é odiada, como era odiado Zaqueu. Mas Jesus chamou ele. Jesus entendia mais ou menos como as estruturas da sociedade foram também afetadas pelo pecado, porque afinal são pecadores que tocam esse modelo estrutural. Há pecado em todos os lados. A insensibilidade para com o pobre está desde o momento em que um governo cobra uma tarifa sobre o imposto. Queridos, esse homem convivia com ódio, mas quando Jesus disse que ia morar na casa dele por uma noite, ele muda, ele desce depressa, e aí no meio do caminho acontece o milagre, e é aqui que a história acontece, e é aqui que eu quero que você imagine a questão do preço da riqueza. É aqui. Eu sei que todos vocês querem ser bem-sucedidos, todos vocês querem um bom emprego, todos vocês querem ascender na carreira, cada um na sua carreira, mas esse é o momento em que eu gostaria que você percebesse onde as coisas de fato têm valor. Será que o dinheiro que cai na sua conta tem tanto valor quanto ser aceito por alguém? Será que ser aceito por alguém não seria algo de maior valor? Então, Jesus começa por essa porta, pela necessidade de Zaqueu. O aceita, pede para que ele desça e o hospede. Todos os que viram isto, vejamos as reações. Todos os que viram isto murmuravam dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. A murmuração, todos aqueles que chamavam Zaqueu de ladrão, quando viram Jesus o aceitando, quando viram Jesus se aproximando dele, teceram uma crítica contra o próprio Senhor Jesus e sua decisão. Veja, que ele vai ficar na casa de um pecador, como se não houvesse alguém pecador naquela cidade. A gente fala do pecado alheio, né? Mas a gente esquece que também é pecador. Nós só temos um Lula
presidente da República, porque temos uma sociedade que o avalizou nas urnas. Sabe, irmãos, o texto não diz isso, mas Zaqueu era uma fotocópia da sua sociedade, do homem do seu tempo, um corrupto, um negociador. Era assim que ele fazia para viver a vida. Será que o Brasil não tem um corrupto em cada esquina? Quando você acha um dinheiro na rua, o que você faz? Você procura o dono para entregar? Ou você diz, achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado? Existem diminutas corruptelas em nosso caráter, que acaba, meus queridos irmãos, tirando de nós toda a autoridade crítica. Aquele povo disse, Jesus não poderia escolher lugar pior para ficar. Mas vejamos por que Jesus fez aquilo. Vamos enxergar o coração desse indivíduo. Vamos ver o que aconteceu do momento em que Jesus disse que iria ficar na casa dele para frente. Continuando. Todos murmuraram, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Quer dizer, não foi preciso uma operação lava-jato para tentar tirar e encontrar o dinheiro corrupto de Zaqueu. Imediatamente, ele se desarma diante do Jesus que o aceita. Não foi preciso que a Polícia Federal fosse bater na casa de Zaqueu para descobrir os cofres enterrados na parede, como foi com o senhor Gedel. Não foi preciso que oferecesse delação premiada a Zaqueu. Não, ele imediatamente pegou na metade do seu bem e deu aos pobres. Se você prestar atenção, no capítulo 18 de Lucas, do Evangelho de Lucas, dos versos 18 ao 23, você tem a história do jovem rico, um outro rico, que teve uma atitude completamente diferente da de Zaqueu. Esse jovem muito rico, era religioso, muito aceito na sociedade. Quando Jesus disse, lembra-te do que diz a lei, não terás outros deuses diante de mim, não se dobrarás diante da imagem, da escultura de qualquer um deus ou representação espiritual de divindade, honra teu pai e tua mãe, não adulterarás, não furtarás. Resposta do jovem rico, tudo isso eu tenho feito desde a minha tenra mocidade. Então era um religioso, muito bem quisto, muito bem aceito, mas quando Jesus refere-se a vender tudo quanto tem, ter um coração sensível para com o pobre, o que esse jovem faz? Vira as costas para Jesus e vai embora. Então não subestime a reação de Zaqueu, é uma reação sob o impacto do eu vou dormir na sua casa esta noite. Ele me aceitou, olha só, nessa cidade com tanta gente religiosa, ele vai dormir na minha casa. Então, Senhor, eu resolvo dar metade dos meus bens aos pobres, e se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Este homem, aí está a minha tese, ele enxergou as insondáveis riquezas de Cristo. Ele viu
que ele estava fazendo um bom negócio. Longe de mim tentar comparar a conversão de Zaqueu a um negócio comercial, mas ele entendeu que a verdadeira riqueza não estava no dinheiro que ele possuía, e especialmente da maneira como o dinheiro chegou à sua conta corrente. Ele entendia que em Cristo Jesus há uma riqueza simplesmente incalculável. E é uma alegria quando o coração da gente é invadido por essa sensação de que eu estou sendo enriquecido por Cristo. E aqui Zaqueu estava sendo enriquecido pela presença de Jesus, pela noite que Jesus iria dormir na casa dele. Não era ele que estava hospedando a Jesus, não era ele quem estava fazendo um favor a Jesus, era Jesus quem o estava honrando naquele dia. Vamos ver como é que essa história termina. Zaqueu se levantou e disse: resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. E então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Houve salvação. Meu Deus, houve salvação. E qual foi o papo? O papo foi dinheiro. E houve salvação. As coisas espirituais, por vezes, elas se escondem por trás de certas cenas materiais. A maneira como nós reagimos a dinheiro, tanto positiva quanto negativamente, pode estar realmente relacionada com a salvação ou a perdição. A maneira como que o mesmo Zaqueu relacionava-se com o dinheiro antes de que Jesus passasse por sua cidade, o mantinha preso no pecado das finanças e da corrupção. Mas agora não. Agora ele estava se desfazendo dos laços da corrupção, restituindo pessoas que ele sabe que ele prejudicou. Não é se eu roubei alguém, como é que ele usa aqui? Ele usa aqui, se em alguma coisa tenho defraudado alguém. É lógico que ele defraudou, porque senão ele não tocaria, ele não mexeria nesse ponto. Ele defraudou sim, muitas pessoas. E qual foi a reação que ele teve para com o dinheiro e para com o seu pecado, para com o seu ato de maldade? Foi imediatamente devolver. E aí a interpretação de Jesus: houve salvação nessa casa. Isso é uma atitude de um homem salvo. Um homem salvo tem uma atitude para com o dinheiro diferente de um homem perdido. Um homem salvo olha para o dinheiro de uma forma, um homem perdido olha para o dinheiro de outra forma. Um homem salvo olha o dinheiro como sendo um servo seu, e um homem perdido olha para o dinheiro como se o dinheiro fosse o senhor de sua vida. O que aconteceu com Zaqueu? Ele viu as insondáveis riquezas de Cristo e disse: por que ficar amarrado por problemas de pecados que tocam as finanças? E imediatamente resolveu o drama e resolveu o problema. Amados e queridos irmãos, nesta noite, nós estamos aqui, eu estou aqui, para encantá-los com a riqueza que há em Cristo. A igreja não aponta para essa vida. Essa vida é temporal, passageira, e ela tem prazo de validade para todo mundo, e quando a gente entra na corrente da vida humana, nós já entramos com um carimbo. A vida de um homem é de 70 anos, e em havendo vigor,
ela sobe para 80, e passando disso, o que resta será canseira e enfado. Então você já vem com aquele carimbo de prazo de validade lá na sua vida. A gente já sabe que vai viver assim, mas nós temos um apego a essa vida, meus irmãos, que às vezes é difícil da gente entender, porque esse mundo nos fascina tanto, se há um outro à nossa disposição, mas que os nossos olhos ainda não viram. Ele só pode ser contemplado pela fé, e há uma riqueza escondida em Jesus, no além-túmulo, que nós só podemos contemplar pela fé. Nós sabemos da existência de um lugar que Ele foi preparar para nós, e Ele foi preparar exatamente não para passar uma noite na nossa casa, mas para nós passarmos a eternidade na casa dEle. Uma eternidade na casa dEle. No caso de Zaqueu, de Lucas 19, Jesus estava ali passando uma noite com Zaqueu, e ele entendeu que havia coisas ocultas em Jesus, que lhe trazia a esperança de viver para sempre com Ele. Não foi o que Ele prometeu. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ó, como eu suspiro por esse dia. Eu não estou me referindo à minha morte, eu não sou adorador da minha morte, eu não estou deprimido. Mas o dia em que a promessa será cumprida, no meu encontro pessoal com Ele, ou na volta dEle, vindo em minha direção, em nossa direção, para nos resgatar e tirar desse mundo mau, perverso. Não ame esse mundo. Faça uso de tudo o que você puder fazer para tornar o caminho para Cristo mais viável para outras pessoas. Ajude a obra missionária, sustente sua comunidade, anuncie a Cristo, seja generoso, dê presentes, e com certeza os presentes que você dará são Bíblias. Abençoa a vida de um irmão mais carente, de um amigo de trabalho, com quem você passa grande parte do dia, ora por ele, dá-lhe uma Bíblia de presente, no final, no aniversário, ofereça-lhe um livro, uma literatura, seja generoso, faça bom uso desse dinheiro que vem a você. Zaqueu fez um mau uso. E qual foi o mau uso? Foi acumular. Foi acumular. Mas o texto se passa, e essa narrativa se passa para chegar no último versículo. E o último versículo foi: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O perdido. A cidade não queria Zaqueu, mas Jesus queria. Vamos dizer que ninguém quer você. Você não é bem-vindo. Você é pobre, não tem currículo, é de uma família simples, não tem pedigree, não tem sangue azul, veste roupas comuns, comprada na feira. E era interessante, eu em África, vendo um menininho africano desenhando o símbolo da Nike num tênis sem bico. Sabe aquele tênis sem bico, que você corta os dedões, ficou todo aparecendo, e ele fazendo um símbolozinho da Nike ali. Você é desprovido, quem sabe, do respeito dos outros, da amizade dos outros, do carinho de outras pessoas.
e você está aqui hoje na igreja, chega aqui hoje pela primeira vez, conhece esse pastor careca aí, essa igreja, e faz a seguinte pergunta: será que há lugar para mim aqui? Será que me aceitam aqui? Será que eu sou tão pecador, já fiz tanta coisa errada na vida? Será que eu sou aceito nesse lugar? Sim. A resposta é sim. Porque Jesus veio para os perdidos. Ele não veio para os achados, para os sãos, mas para os doentes, os carentes. Tem lugar para você nessa comunidade, como há lugar para você aos pés da cruz. Tem lugar para você no meio dessa bancada, e nós não vamos chamar você de simplesmente irmão, nós queremos saber seu nome, queremos honrar você. Ainda que você tenha recebido um nome muito feio, e você brigue com seu pai e sua mãe até hoje, nós chamamos você de outro nome se você quiser, só para você se sentir aceito. E foi assim. Zaqueu se sentiu aceito, e ao se sentir aceito, Jesus mudou sua vida. Suas prisões eram o dinheiro, até o dia em que ele entrou em contato com as riquezas de Cristo. E acredite, o nosso grande desafio na vida, irmãos, é sobrevivermos. O apóstolo Paulo, quando fala em tom financeiro com Timóteo, ele disse o seguinte: tendo o que comer e o que vestir, estejais contentes. Então, a questão aqui não é enricar, a questão aqui é sobreviver com dignidade. É assim que Jesus aborda as questões financeiras na Bíblia. Não há nenhuma esperança, e você não vai sair daqui engodado pela ideia de que, se fizer membro da igreja, receber Jesus como seu Senhor, todos os seus problemas financeiros terminaram. Não, eles podem começar. Tem pessoas que recebem Jesus como seu Senhor e Salvador, e o primeiro presente que recebem na segunda-feira é a sua carta de demissão. Ele é demitido, mandado embora. Isso já aconteceu com diversos membros da igreja. E ele diz: pastor, eu recebi Jesus ontem, o que aconteceu? Ele dormiu de uma noite para o outro? Não. Ele só está tentando dizer para você deixar as coisas sob o seu controle e o seu domínio, que Ele vai cuidar de todas as coisas. Eu não sei se você passa talvez por alguma situação de carestia, está muito preocupado, preocupada. Não se preocupe. Ele tem tudo sob o seu domínio e controle. Pastor, e a vida da igreja também? Tudo sob o seu controle e domínio. Acredite, Jesus está no domínio de todas as coisas. Ele é Senhor. Vamos orar? Recline a sua cabeça comigo. Meu Deus, desse lado de cá e do lado de lá das câmeras, há vidas humanas, vidas que o Senhor deseja salvar, vidas que o Senhor deseja resgatar, vidas que o Senhor deseja trazer à luz do reino de Deus. Muita gente rejeitada, que já fez muita coisa errada na vida, e se pergunta todo o tempo: é comigo que o Senhor está falando, Senhor? Sim, é com você. Pessoas carentes, mal resolvidas, odiadas,
gente que não se aceita, que não é aceita. Oh meu Deus, em nome de Jesus, transforma estes corações. Oh meu Deus, em nome de Jesus, salva estas almas aflitas. Quantas pessoas, ó Deus, rica como Zaqueu, mas que convive num estado de miséria permanente, por ser odiada, por ninguém lhe dar afeição, carinho, amor, atenção. Pois nesta noite, o Senhor para diante de cada um que está nessa condição, para transformar, para salvar do seu estado de perdição, levando a ter um contato com as insondáveis riquezas de nosso Senhor Jesus Cristo. Quão ansiamos, ó Deus, a sua volta. Quão ansiamos estar contigo eternamente e viver contigo para sempre, livre das amarras desta vida. Ó Deus, tem misericórdia de quem sofre. Tem misericórdia, Senhor, meu Deus e meu Pai, de quem vive como o cego Bartimeu, precisando de um ato caridoso de alguém. O Senhor salva estas vidas e o Senhor salva estas almas. Tem misericórdia, meu Deus e meu Pai, dos ricos que vivem, Senhor, meu Deus, em mansões e apartamentos de alto luxo na zona sul da cidade. Como precisam de Ti. Quem sabe há um deles me ouvindo nessa noite, imaginando que Jesus não se lembra dele, de que Jesus não tem qualquer tipo de intenção de acessar a vida deles, e no entanto, o Senhor Deus Todo-Poderoso tem não somente a intenção, mas todo o desejo, o anseio, para poder mudar o coração deles, a vida deles. Senhor, nesta noite, depois de termos ouvido esse sermão, ajuda-nos a fixá-lo, meditando nos pontos, no perfil do personagem, naquilo que ele tinha de maior necessidade, ó Deus, e permitindo que a nossa mente continue a meditar perdidamente nas verdades sublimes do Evangelho. Leva-nos em paz, guarda-nos pelo caminho de volta, como guardaste o caminho de vinda, e que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Ide em paz, meus amados e queridos irmãos. Deus os abençoe.